muito, né, que finalmente a gente esteja na primeira aula. Eu sou artista já há uns 23, 24 anos, e, assim, principalmente em Recife, sempre tem uma coisa que, desde o começo, me incomodou muito como artista, assim, quando eu decidi, né, cara, eu vou trabalhar com isso agora, eu vou viver disso. A primeira pergunta que era, e aí, tu vai viver de quê, né? Sempre era isso. Como é que vai ganhar dinheiro, né? Sendo artista, né? E então a gente sabe que é um mercado em uma profissão que tem muita carência ainda e que assim, principalmente no Brasil, é desacreditado, né? Tem um estereótipo do artista preguiçoso, né? Ou doidão, ou ele é artista porque não se encaixou em nada, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo que isso, na verdade, é intencional, né? Esse tipo de pensamento é para coibir, né? Impedir o livre pensamento, né? Anuque está acompanhando meu português, está muito rápido, tá legal? Então, esse curso, esse projeto, ele nasce primeiro de tudo, de uma necessidade que eu tinha no coração, né? E que eu acho que todo artista tem, né? Isso, na verdade, que é viver do que a gente acredita, né? Sendo artista, eu acho que a gente lida muito com o nosso mundo interno, né? Com as ideias, com os sonhos, e nem sempre o mundo de fora é gentil, né? Com esse mundo interno. Então, entre a energia da gente sonhar e começar, né? Pensar, eu vou ter essa ideia, entre esse momento e até o momento da ideia acontecer, existe muita coisa para desfazer, né? Para desmotivar, né? Ou o mercado, ou assim, as barreiras, né, de contratação. Ah, você não tem microempresa, não pode ser contratado, não tem documentação. Então, assim, ou a gente fala, eu queria fazer o trabalho com você por divulgação, né? Você trabalha de graça aqui, divulga o seu trabalho. Então, tem uma série de violências que são naturalizadas, né? Normalizadas e que vai achando que é parte do trabalho de artista aguentar ou se virar com essas situações, né? Então, esse curso, para mim, pelo menos, como eu sonhei ele, tudo que eu queria ter escutado quando eu estava lá com meus 20 e poucos anos, batendo com a cabeça na porta da prefeitura, né? É mais ou menos daí que nasce, né? Como é que a gente consegue ferramenta para proteger esse mundo interior, né? E circular, né? Por esse caminho que às vezes é tão cheio de espinho, né? Que é de viver da própria fé, né? Da própria essência, né? Eu acho que ser artista é falar do que você sente dentro e tratando do que você sente dentro, você está, de certa forma, tocando no mundo inteiro, né? São dores que o mundo inteiro nem sabe que sente às vezes, né? Então, comecei a falar e aí eu vou falando mais também quando tiver alguma coisa. E aí ia pedir para se apresentar. Quem você pediu para se apresentar? Você. Tá bom. Então, eu quero agradecer vocês, Manuel e Sara, de me convidar para essa aventura com vocês. Meu nome é Anouk, talvez vocês já sabiam, talvez não. Eu sou da Holanda, mas eu estudei antropologia cultural e fui fazer uma pesquisa, minha tese no Brasil. Morei muitos anos no Brasil, trabalhei no Rio, fui encontrando muitas belas pessoas, muitos artistas, e fiquei muito inspirada. Mas também eu vi que os artistas que eu conheci no Brasil viviam com uma ansiosidade, uma frustração e complicações, e aí eu falei, eu acho que eu posso
empurrar um pouquinho para um lado ou para o outro, cada um que eu vejo que tem sede de ampliar o trabalho, ou de amplificar ideias, ou de trabalhar de uma forma mais internacional. E é isso que Manuel veio me perguntar. Agora, eu faço uma introdução muito curta, mas a minha tese foi sobre o elemento educativo do hip hop carioca. Aí eu fiquei quase 4 anos trabalhando nas favelas do Rio, fazendo entrevistas, montando eventos, conhecendo todos os elementos do hip hop, que foi nos anos 90, 2000. E o que mais me inspirou foi a forma de como os brasileiros se adaptaram a fazer sua própria arte com o hip hop internacional. E aí eu queria levar isso para a Holanda. Então, eu fui construindo uma ponte entre a Holanda e Brasil para mostrar na Holanda tudo que a gente não conhece do Brasil na Holanda. Na época, sobretudo, o Brasil era futebol, samba e praia, e eu queria quebrar esses estereotipos e mostrar um outro Brasil. E assim foi crescendo a fundação que eu iniciei com um grupo de pessoas na época do Brasil, da Colômbia, de vários países, e foi assim que eu construí uma experiência de criar projetos de arte no Brasil, no mundo e na Holanda, sobretudo. E quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Manuel e Sara me perguntaram de fazer um workshop, umas oficinas, mas eu quero propor que a gente vai criar alguma coisa juntas, que a gente vai colaborar para construir, sei lá, um novo projeto ou vários novos projetos em conjunto. Eu não me considero uma professora, mas sim uma parceira, uma colaboradora. E eu estou muito curiosa de saber de todos de vocês. Eu recebi vocês preencheram formulários falando um pouquinho de vocês, e eu gostaria muito explorar isso um pouquinho com vocês. Quem são vocês? Qual sonho você tem? Como vocês escreveram no formulário? Mas um pouquinho mais sobre esse mundo interno, de quem vocês são e o que é que você quer botar para fora, e como é que você veja isso para a sua vida. Aí eu vou anotando coisas, eu vou refletindo junto, perguntando, e vamos ver como esses 6 encontros vão formatar alguma coisa. Então, vamos ficar por aqui. E se tem gente que tem perguntas, eu gostaria também de responder dentro do período, mas vamos se apresentando primeiro. Quem quer começar? Eu Emir. posso começar, não me importo. Meu nome é Emir, né? Eu sou diagnosticado com transtorno do espectro autista e com TDAH, e quando a gente for tocar nessa parte do mundo interno, para mim, eu tenho um diagnóstico que diz que autismo, né, significa alto, para dentro, para si. Então, eu vivo muito mais o meu mundo interno do que o mundo externo. Eu faço terapia para ser capaz de viver o mundo externo, né? E dentro da minha arte, sempre quis ser artista, desde muito novo,
assim, né, passei por aquele leque enorme, falei, quero ser artista, painho, quero ser artista, maninha, e o que eu escutei de toda a família, não só dos meus pais, né, foi, não seja artista. Se você for artista, você vai ser pobre e não vai ter como sobreviver. Essa é a cultura, né, que a gente tem no Brasil acerca da arte. Está mudando, mas ainda é uma cultura muito forte. E antigamente era mais forte ainda, né, na década de 2000. E aí, depois disso, eu fiquei naquela confusão da cabeça de quero ser tudo. Quero ser tudo, porque o que eu quero ser eu não posso ser. Aí já quis ser médico, psicólogo, biólogo, cientista, astronauta. O que passar na sua cabeça, eu já quis ser. Inclusive profissões estranhas que as pessoas normalmente não conhecem. E eu acho que essa vivência, esse background, né, ele acabou servindo para fortalecer o meu desejo de fazer arte na vida adulta, principalmente quando eu descobri que, independente da área, independentemente do que a sociedade dizia que existia de oportunidades em cada área, aqui no Brasil, a única profissão que eu conheço que nem tem garantia total, é a mais garantida de se conseguir um emprego é ser médico. Mas para você conseguir fazer um curso de medicina, é extremamente difícil. É o que, sei lá, 1% da população vai conseguir fazer esse curso, ou menos, né? É muito pouco. 10% apenas da população está nas universidades. Né? E medicina é apenas um dos cursos. E aí, quando eu percebi isso, eu percebi que o esforço que eu teria que fazer para ter sucesso, independente da área, ia ser o mesmo. Né? E foi quando tudo mudou, foi quando eu escolhi ser artista. Porque se eu vou ter que me esforçar, se eu vou ter que me lascar e ralar de todo jeito, então que eu seja o que eu gosto de ser, né? Na minha arte, eu busco bem forte trazer esse mundo interno. Eu sou muito sensorial, eu sou uma pessoa muito sensorial, né? A minha percepção inteira da realidade não condiz com a das outras pessoas ao meu redor, mesmo outras pessoas autistas, né? E é a forma que eu tenho de poder viver, expressar essa realidade fora de mim, é através da minha arte, né? É através da minha arte. Atualmente eu moro no sítio histórico da cidade de Olinda e o meu trabalho está focado nas minhas vivências aqui. De propósito, sim, antes de eu morar aqui, eu já estava com esse foco né, de querer trazer esses sentimentos antigos de Olinda, né, esses sentimentos históricos, e vim morar no sítio histórico para ter mais contato com isso, para poder mergulhar dentro dessa atmosfera. E Olinda é uma cidade muito especial, o sítio histórico é um lugar muito encantado, mesmo para quem acredita em magia, é mais encantado ainda, né? Aqui é um lugar com muito axé. E tem muita alegria, tem muita boemia, é um fervo, né, o tempo inteiro essa cidade e essa mistura desses sentimentos com o contraste da história escravista, da história colonial, da história de muitas revoltas, de não sei quantos incêndios, né? Vários lugares daqui foram destruídos e reconstruídos durante guerras, revoltas, incêndios. E eu acho tudo isso muito especial, né? Eu vou pegar um quadrinho meu aqui só para falar um pouco mais dessa minha relação com esse universo, né? Eu escolho representar, sim, a cidade, porque, assim, né, as casinhas coloridas de Olinda, as casas coloniais, que a gente encontra por todo o Nordeste brasileiro, na verdade, né? Só que Olinda tem as coisas especiais só dela. Em Olinda, o nosso solo era massapê, é um solo de barro, é um barro ou alaranjado ou amarelado, sabe? E as pedras que as pessoas encontravam aqui para poder fazer as construções também eram pedras amarelas. As ruas eram todas com essas pedras amarelas, né? Não tinha asfalto, obviamente, né? 500 anos atrás. E na minha visão de hoje em dia, né, eu vejo desse jeito, por isso que eu faço dourado. Eu tento trazer esse resgate sensorial do que eu imagino que seria a Olinda antiga,
junto Uhum. com as cores novas. Desculpa, eu sou prolixo. Não. Que Perfeito, ótimo, perfeito. que ótimo. Então é isso, é com isso que eu estou trabalhando atualmente. E meu Uhum. sonho é desenvolver cada vez mais esse trabalho, né, me aprofundar cada vez mais na minha técnica que eu descobri dentro de mim, né? Que eu descobri dentro de mim essa técnica depois de entrar em Uhum. contato com tantas outras. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, muito obrigada. Vou pedir a todos os outros ser um pouquinho mais curto, porque senão a hora passa rápido e a gente vai trabalhar em cima de o que cada um sonha e quer com a sua arte. Então, e também queria perguntar se entre vocês se conhecem já, vocês conhecem os coletivos entre vocês. Então, para não explicar tanto de vocês, se todo mundo já te conhece, menos eu, tá? Deu para entender o que eu estou falando? Tá. Sim, perfeitamente. Então, Eu, quando eu vou chegar no Brasil, eu vou aprender tudo de onde vocês são, da área e da terra e tudo. Eu realmente gostaria de focar no com que você se identifica quando você se apresenta como artista. Quem é você sendo artista? Quando você vai encontrar sei lá, um curador, quem é você? O que é a sua história que você quer contar e o que é que eu tenho que saber de você? Quem quer? tem uma mãozinha levantada ali, né? Tô. Quero falar, porque a gente está com um horário meio apertado, aí para vocês já conhecerem a gente. Eu estou aqui com meu irmão e com meu companheiro. Eu sou Jade Matos, eu sou artista visual, sou muralista. Murais são minha paixão, assim. Eu também vim da moda, né? Eu me formei em moda, então eu também gosto de atuar na área de moda, eu gosto de criar para moda, fazer style, é, figurino e tudo mais. E é isso. Aí eu tô aqui com eles dois, vou passar para eles dois. Nós juntos também trabalhamos na nossa produção juntos, nos projetos, é, Acho que parou um pouquinho a ligação. junto e criando esse núcleo que Não dá para entender. Sou irmão de Jade. Talvez vocês desligam o câmera por um momento para poder ouvir a voz. Só um instante. Se todo mundo fechar a câmera, eu acho que fica melhor. Então, também. eu sou do artesanato. Minha família tem um legado no artesanato e, apesar de ter ido me formar em outras áreas, né, eu sou biólogo e sou jornalista de formação, eu voltei para o artesanato, né, esse berço da minha família. Eu já trabalho com artesanato desde 2012. Hoje eu sou co-diretor da Casa das Cores Ateliê, junto com a minha mãe, né? É uma empresa familiar que a gente resgatou. Nossa sede fica em Candeias, né? Nosso ateliê fica em Candeias e nossa loja em Porto de Galinhas, que acredito que todos conhecem, é um balneário importante aqui do estado. Também sou artista visual. A minha arte cada vez mais reflete a minha espiritualidade, reflete como eu me conecto com o mundo. Eu também estou dentro do espectro autista e isso está aparecendo mais também na minha arte. E é isso, eu tenho um ateliê e tenho um plano de transformar ele num ateliê colaborativo. E, enfim, como já disse, nós trabalhamos juntos, né? Nós criamos juntos e é isso.
nos próximos encontros falaremos mais. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Renato Isaías, mais conhecido como Vilão. Esse é o meu vulgo, né? Eu sou DJ, sou educador social, sou pesquisador, trabalho com música, para além de tudo, né? Sou produtor de Jade. Diretor e roteirista. Sou diretor e roteirista, também estou atuando na área do cinema. E para mim, a arte é uma conexão mesmo com nossa ancestralidade, né? Nada para mim me toca mais do que essa conexão com a minha ancestralidade. Eu acho que a arte, de todas as formas, ela representa isso, assim, né? Eu tenho 29 anos, eu sou do Ibura, a segunda maior periferia de Pernambuco, e lá é a minha maior área de atuação, né? Mas também atuo em outros lugares, do Recife, Jaboatão, enfim, é isso. Prazer aí. Prazer, obrigada. Muito prazer. Prazer. A gente vai desligar a câmera, mas a gente vai ficar ligado aqui, tá bom? Ótimo. Quem quer falar? Vou liberar o microfone agora. Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Ajota Romani, sou artista visual independente, sou muralista e arte terapeuta também. O mote do meu trabalho ele está muito focado dentro das estruturas das afro-religiosidades e do povo ancestral e nativo, aqui natural do Brasil. Deixa eu subir alguma coisa aqui. Eu trabalho muito com o ponto de vista do sagrado, né? Independente da religião, mas basicamente o mote inteiro da minha seria a minha religião, que é o candomblé. Então eu retrato muito isso na minha vivência, retrato a ancestralidade do meu povo, da minha mãe, que era uma mulher negra, e da minha religiosidade, junto com o sincretismo afro-católico, né, brasileiro. Basicamente, vocês queriam que eu falasse mais sobre alguma coisa, eu estou sendo bem prático e rápido, porque eu vi que houve uma demanda grande e ainda tem mais demanda para vir. Mas fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa. Super. Obrigada. Eu vou acumulando as informações e vou digerir depois perguntando. Quem quer falar? Opa, pode ser eu. Boa tarde. Eu vou deixar a câmera desligada porque a internet não está tão legal para mim. Pode ser que fique oscilando. Bom, eu sou Carolina Noêmia. Eu sou nascida e criada na Mostardinha. Sou artista autodidata. Vivi na Mostardinha minha infância, adolescente e início da vida adulta, né? Que foi quando eu fui para morar em Olinda e quando eu me deparei acredito, com um impacto mais encantador assim, da minha vida, que é a cultura popular. Na Mostardinha existia uma ausência muito grande, né? Não chegava para lá, nossa cultura popular. E com isso começou a minha jornada de pesquisa em torno do maracatu rural, especificamente a Brincante Catita, e agreste também. E minha linguagem artística, ela percorre na pintura, cerâmica, murais. Resumindo, bem muito, é isso. Estou bem feliz de estar participando com todos vocês. Espero somar. Estou bem grata. Bora-se embora. Vamos. Gente, eu agora, estão me ouvindo? Marcinha. Mulher, eu coloquei uma blusinha do meu pajé hoje, sabe? Mas a câmera não está funcionando. Quem me conhece sabe que eu não sou tímida. Mas tudo bem. Eu sou Marciene, né, representando o povo indígena Chucuru do Ororubá, conhecida como Marcinha Chucuru. Sou contadora de histórias, né, educadora indígena e outras coisinhas mais. Mas a arte mesmo assim que eu sinto, que transborda, essa arte de ir até os anciões da minha aldeia, escutar eles falando e de criar histórias que já existem, né, de guerreiros e guerreiras do Ororubá que se doaram, que derramaram seu sangue, que continuam fazendo história. Então, essa arte é contar histórias
passar para as crianças, passar para a minha sala de aula, e eu sou muito feliz nesse processo. E está sendo muito prazeroso conhecer todos vocês. Vamos embora, avançaremos, como diz meu cacique. Estou arrepiado Boa tarde. todinho, eu queria muito ouvir vocês. Pode falar, fala. Eu sou Micaele, sou indígena Chucuru do Urubá. Aqui no território eu sou professora indígena também, sou jovem articuladora, né? Estou na missão também de articular a juventude do meu povo, né? E relacionada à arte, eu sou focado muito na questão do audiovisual, né? Produções audiovisuais, documentários, né? Fotos, criação de arte, enfim, eu estou mais nessa perspectiva. Aqui nós temos um coletivo, né? Que é a Urubá Filmes, que ela surge aí dentro da articulação da juventude, e a Urubá Filmes é a produtora indígena Chucuru do Urubá, né, onde a gente conta e reconta a história, todo o processo de luta, onde a gente também, através do audiovisual, a gente contribui com o processo de formação dentro das escolas do território Chucuru, mas, sobretudo, nas comunidades aqui dentro do território, né, em vivências tradicionais. A gente, através do audiovisual, tenta trazer para cada comunidade, para além do território também, a história de luta e de resistência do povo Chucuru. Então, eu estou nessa perspectiva aí do audiovisual, né, e que bom estar tendo essa oportunidade aqui de conhecer e de partilhar com vocês. Muito obrigada. Ari, você botou sua mão? Oi, gente. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Para me apresentar. Inclusive, estou aqui em museu, né? Estou atuando numa exposição sobre maracatu rural, onde o protagonista é o Caboclo de Massa. É dele aqui. Estou atuando aqui enquanto mediador, né? Mas sou artista visual. Informação. Eu sou um pouco ansioso também, tem alguns vídeos aqui, né? Que sair para poder falar mesmo. Sou estudante também de artes visuais. A minha linguagem atual, né, com a qual eu trabalho, é com expressionismo, né, social, e também passeia pelo muralismo, pelo grafite, né, e algumas pinturas em tela também. Aí estou muito feliz de estar aqui com você. Eu não consegui ouvir muito bem. Eu espero que os outros ouviram muito bem, mas é um grande prazer te ter aqui no grupo, ter todo mundo aqui. Agradeço. Karina, você quer falar? Vou me apresentar rapidamente, vou pegar carona aqui nas minhas colegas indígenas e na minha última colega que falou de cultura popular. Eu não sou artista, mas eu tenho cada vez mais feito pontes com artistas. Eu me considero uma exploradora, eu sou uma pesquisadora na área de sociologia do direito internacional, na área dos direitos humanos, e cada vez mais eu tenho pensado como é que a gente faz para o conhecimento de direitos, sobretudo direitos na área de gênero para mulheres, pode chegar para um público além da academia, além da universidade, numa linguagem mais simplificada. E veio daí essa questão de buscar arte, né, como não só uma expressão interna, mas também como uma forma de comunicação mais acessível. Pelos últimos 2 anos, eu tenho conduzido um projeto chamado Construindo Justiça Reprodutiva com Mulheres Indígenas. O título é Com Mulheres Indígenas, porque a gente não faz para, a gente faz com. É um projeto com outras 3 pesquisadoras, 2 delas mulheres indígenas, lideranças no povo, uma delas do povo Chucuru, uma delas do povo Pancararu. Então, me uno aqui para tentar fazer essa intermediação com os territórios indígenas, mas também para aprender um pouquinho mais sobre novas formas de comunicar, para que os direitos não fiquem restritos a uma pequena elite, mas eles, assim, extravasem a sociedade inteira. Prazer estar aqui, gente. Obrigada, muito prazer, muito bom ter você no grupo. Com certeza dá uma curiosidade de como formatar alguma coisa com tanta gente especializada em tanta coisa boa. Quem quer falar?
Tem alguém que quer falar ainda? Olha, boa tarde, eu vou falar daqui a pouco, que eu estou na rua chegando em casa. Aí já eu falo, com menos barulho. Eu posso ir falando aqui, Tudo bem. então. Ótimo. Todos estão me ouvindo? A Cecília aqui falando. Prazer de estar aqui com vocês. Alguns eu já conheço de longas datas, né? Participo do Aurora de Estrelas desde 2019, eu acho, já tem uns 6 anos. Algumas pessoas que estão aqui eu fui conhecendo mais ano passado, a gente fez trabalhos já bem interessantes e muitas vezes também difíceis, né, na cidade. Pude aprender muito com a Aurora, assim, realmente a Aurora faz parte de quem eu sou e cada vez mais a gente conseguir expandir a união com outros grupos, com outras pessoas, agora com pessoas de outros países para trocar, tem sido muito importante, tanto para cada um pessoalmente, como para a cidade, né? E trazer pessoas de territórios indígenas, expandir a nossa rede para além do Recife, eu acho que é muito importante também. Eu terminei o curso de artes visuais esse ano, de licenciatura. Inclusive, Manuel participou da minha defesa do TCC, que foi sobre grafismos indígenas, relacionado à pintura corporal e um pouco dessas simbologias em um grupo específico, enfim. Então, assim, para mim, pessoalmente falando, tocar nesses assuntos sobre os povos indígenas é muito importante. Há 2 semanas teve um congresso lá na faculdade que eu também assisti uma palestra, uma aula com a Juliana Chucuru, e coincidência ou não, né, estou vendo aqui alguns parceiros, assim, de grupo, não sei se é certo falar assim, mais pessoas Chucuru presentes, então achei essa uma coincidência ou não, bem legal. E espero e acho que a gente vai, com certeza, com o time aqui que está se formando, fazer um trabalho muito bom e muito interessante. Eu gosto de atuar na área de arte e educação, né, também com um grupo aqui, Arte e Educação Social. Também faço, assim, pinturas, né, sempre estudando, mas essa temática de território, de resgate, é algo que, para mim, é realmente importante. Então, prazer conhecer vocês e vamos seguindo junto. Tenho certeza que a gente vai criar algo muito legal aí. Obrigada, obrigada. Eu vejo uma mão de Érica. Oi, gente, boa tarde. Não vou conseguir abrir a câmera aqui porque minha internet está bem ruinzinha, mas vou me apresentar rapidinho ainda, porque tem algumas pessoas. Eu sou Érica Carneiro, eu venho trabalhando com arte assim, há algum tempo. Venho mais atuando, trabalhando com arte desde quando me integrei ao Coletivo do Bom, desde o ano passado, mas a arte sempre foi uma vertente forte assim para mim. A minha maior linguagem é trabalhar mais com arte e reciclagem. Gosto de explorar materiais que não são muito usados, como vidros, espelhos, cacos de cerâmica, gesso, e é uma linguagem muito abstrata. Então, para além de tudo, aqui vai ser um desafio e essas nossas aulas para trazer uma outra perspectiva, né? Me desafia a explorar, trazer a minha linguagem abstrata dentro de algo sólido sobre como falar de território. Então, vai ser interessante e desafiador. Estou muito animado porque a gente pode aprender e construir juntos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem quer falar? Eu levantei a mãozinha, todos os conhecimentos, já vou meter a fala aqui. Meu nome é Casey, eu faço parte do Bom Prod, que é um coletivo de artistas visuais periféricos, e dentro da minha mim, né, sobre mim, não sobre o coletivo, a minha trajetória na arte, ela começou muito cedo, sempre tive o artesanato muito presente na minha vida, sobretudo através da minha avó e da minha mãe, então eu considero a arte dentro da minha vida um legado, digamos assim.
E aí, dentro desse meu processo, né, apesar de ter me formado em licenciatura em Química, ter feito mestrado na área do meio ambiente, chegou um momento que a arte disse, ó, desiste disso tudo aí e vai para o teu caminho mesmo. E o meu chamado foi a fotografia, né? Então, a fotografia, ela abriu esse espaço, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande pelas artes urbanas, né? Sempre observando pichação, grafite, lambe também. E aí, eu segui, né, nessas experimentações em relação à pintura, em relação a bordado, produzir zine com fotografia bordada, bordando as fotografias no próprio papel, construindo imagens, né, com bordado sobre a fotografia. E aí produzo bordado em tecido, produzo bordados assim em papel, o que botar na mão eu dou um jeito de bordar. Pinto também, né? Na pintura o meu trabalho está mais voltado para linhas, né? Essas linhas elas podem vir na forma de curvas ou em formas geométricas, onde juntas elas, como é que eu posso dizer? Quando você olha, é uma coisa abstrata, mas quando você para observar, você entende que tem coisas concretas ali dentro, apesar do abstrato. E aí, no meio disso tudo, tem um lambe também, que é um amorzinho para mim dentro da arte urbana. Eu me aventuro no grafite, mas o lambe é o meu lugar, sabe? A cola na mão, o papel na parede, aquilo dali para mim é uma delícia, aquele melequeiro todo do lambe, do processo do lambe é uma delícia para mim. E aí eu acho que é isso. Acho que eu falo, audiovisual também, né? Eu trabalho como cinegrafista no coletivo, numa comunidade na Ilha de Deus, na Imbiribeira. E a gente junto, né, eu nesse processo, junto com eles, eu fortaleço nesse lugar do audiovisual, né, como cinegrafista de documentários, de jornais que a gente produz, e como fotógrafa também em algumas atividades. Acho que é isso, né? Eu falei. A bicha é um monte de coisa em um só, né? Super, super. Obrigada, obrigada. Érica, você tem a mão ainda? Eita, sem querer, gente, esqueci de baixar. Eu tenho esses probleminhas às vezes. Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Eu só não vou ligar a câmera aqui, mas me chamo Gabriela. Eu venho de uma trajetória de produção cultural. Aí me apareceu esse curso, né? Queria me aprofundar mais nessas coisas. Participei de 2 mostras Pancararu de música, aqui no território indígena onde eu moro, é Pancararu. Busco conhecimento, né? E é importante fazer parte também desse grupo, né? Que bom. Eu não estou ouvindo bem. A linha está... você já desligou o microfone? Olá, gente, boa tarde. Olá, tudo Olá. bem? Eu sou Lua, curiosa e entusiasmada. Eu costumo dizer que eu extraio o belo das coisas simples que me seduzem. Eu trabalho com bordado, falo sobre gênero, sexualidade, prazer em bordados e faço exposições pelo Recife. Sou muralista também, pinto e bordo, literalmente. O que me motiva a fazer tudo isso é a energia e o ato da criação, que como eu disse no começo, né? Eu extraio o belo das coisas simples que me seduz. Tudo me seduz muito. Eu vou extraindo aquilo e vou cocriando. Isso com bordado, falando sobre sexualidade, e por aí vai. É bem delicado, mas é um trabalho muito potente, que eu tenho muito orgulho de fazer e de passar, e que o nosso trabalho aqui seja muito massa, muito gostoso, muito prazeroso para
para todos que estão aqui presentes. E é isso. Até mais. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo se apresentou, né? Uau! Pela minha vista. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Sara Nazarete, sou artista visual, pintora. Mas eu acho que há pouco tempo eu me considero como artista, eu passei pela arquitetura, também fazia outras manualidades e fui me entender como pintora, acho que há 4 anos, não sei. Mas também faço parte do coletivo Aurora de Estrelas, né? Faço a gestão desse projeto também, do circuito. E foi, eu acho que a partir daí que eu comecei a me entender, assim, como artista, né? Pelo coletivo e tudo isso. Sobre a minha pesquisa, né, nas artes visuais, eu fui tentar resgatar essas memórias da minha família, que eu fui entender que todas as minhas gerações, da minha mãe, da minha avó, sempre tinham migrado. Então, eu sou de Gravatá, sou do Agreste, de Pernambuco, mas fui para Recife e minha mãe era de Arco Verde, minha avó era do Cariri pernambucano, né, da Serra do Araripe ali. E aí eu fui entendendo tudo isso assim na minha pesquisa. Então, eu acabo a minha pintura vem dessa memória, desse território e dessas minhas vivências, que hoje eu vivo em Lisboa, mas estou sempre em Recife, assim, né, em coração e em vida, e acho que é isso. Obrigada por todo mundo ter participado, também estar aqui junto, acho que vai ser bonito. Muito obrigada por compartilhar essas histórias de cada um. Eu escuto muitas coisas diferentes, muitas pessoas com muitos talentos e qualidades e expertise, não sei como falar. E o que eu gostaria de saber de vocês é o que vocês esperam tirar desses encontros com esse grupo. Como vocês acham que vão... O que vocês esperam ter levado para casa depois de todos esses encontros? Qual lição? Vocês podem botar no chat e vou ver algumas para conversar sobre esse desejo ou sonho ou resultado esperado. Eu posso falar de mim, por exemplo, o que eu espero de tirar daqui é que vocês conseguem fortificar a história que você quer contar com sua arte, seja a história de você, ou como Sara falou, da pesquisa dos seus ancestrais. Tem várias pessoas no grupo que querem falar, ou fortificar, ou lutar para a resistência, o território indígena. Eu espero que eu possa tirar desse encontro com vocês, de cada um, aquela pérola, quero dizer, aquele super... a pérola do que você quer mostrar para o mundo com a sua arte. Alguém tem uma ideia do que eu... Talvez eu confundi tudo. Eu vou falar um pouquinho, porque a fala de Sara me lembrou, ela falou sobre Gravatar, né, Agreste. Eu estou agora em Caruaru, tenho família que mora aqui, e esse final de semana passado eu tive num festival que chama aqui Pernambuco é Meu País. O governo do estado promoveu em algumas cidades do interior, né, então teve
em Caruaru, em Bezerros, em Serra Negra, em Taquaritinga do Norte. Eu só tive presente em Caruaru, mas eu achei muito legal trazer essa vivência artística para outras regiões do estado, que não seja só a capital. Assim, Recife é uma cidade que tem uma manifestação artística, assim, muito rica, de diversas formas, mas eu achei legal a gente ver como tanto algumas regiões do estado têm sua manifestação artística muito própria do seu território, e como podem se unir, de certa forma, né, pontos em comum, ou valorizar suas diferenças de uma forma que não precisa haver concorrências, a visão de um coletivo, né? E eu, que venho para Caruaru desde que eu nasci, pude ver coisas que eu nunca tinha visto assim na minha vida. Me alegrou muito ver como esse festival em específico deu oportunidade para muitos artistas aqui da região. Eu vi até que Lua estava expondo aqui, mas não consegui ir atrás. Em questão de moda, de artes visuais, de música. Então, imagina, eu, por exemplo, uma pessoa que há 25 anos convive nessa cidade, não tinha conhecimento dessas manifestações artísticas. Foi importante ter um momento que trouxesse luz a tudo isso, né? Então, eu fiquei com essa semente de, nossa, quanta riqueza a gente tem aqui, que as pessoas próprias não conhecem, tanto da sua cidade, como de região metropolitana, como do estado, né? Expandindo. Que Pernambuco em si é um estado bem diverso, né? Aí eu acho que um pouco do que eu vivi, assim, que eu vi esse final de semana aqui em Caruaru, é o que eu imagino a gente conseguir trazer essa riqueza de manifestações artísticas e se unir por um bem comum, né? Um coletivo que a gente está formando, mas que alcança toda uma sociedade, né? Junto com a arte, assim. Ótimo, anotei. Eu vi uma... Emir, você quer falar? Oi. Oi, Eu fala. prefiro falar porque eu sou meio ruim de texto mesmo. Então, né, a primeira coisa assim que eu espero adquirir com essa experiência, né, com essa troca que nós vamos ter aqui, é uma abertura da minha mente mesmo, uma expansão da minha consciência, né, desde o ano passado, que eu estou com esse hiperfoco de querer conhecer mais sobre a minha cultura, sobre a minha ancestralidade, minha história, e eu acredito que o primeiro lugar que eu teria que começar a fazer isso seria pelo local onde eu moro, né, a minha cidade, meu estado, a história de onde eu vivo, porque eu vivo a cultura desse local, né, e quando essa oportunidade apareceu, e totalmente dentro desse hiperfoco que eu tô, né, de conhecer mais, de ter mais acesso a esse resgate, né, cultural, histórico da gente aqui, e que eu acho uma pena, né, o pessoal que é daqui de Pernambuco, da região metropolitana, sabe como a cultura de Olinda, de Recife, de Pernambuco em geral, ela fica meio sucateada, ela fica meio assim de fora, né? A gente vê as culturas de fora entrando aqui, a gente vê a cultura de São Paulo, a gente vê a cultura de outros países sendo mais valorizadas e não a nossa. E é esse desejo que surgiu, né, dentro de mim de me conectar mais com essa cultura, de trazer esse resgate. Ele veio também de uma vergonha, como a Cecília falou, né? Muita gente aqui não faz ideia da história, da riqueza cultural que a nossa terra tem, da importância também, da influência que a nossa terra tem, né? É uma das cidades mais antigas do país. Então, o principal, né, que eu espero com essa nossa troca é realmente esse contato, essa imersão na nossa cultura, principalmente com o pessoal aqui que está representando os povos originários, né? E é isso. É o que eu mais espero, outras coisas também, né? Mas o principal é isso. Muito bem falado. Obrigada. Eu vejo algumas mãos, eu gostaria de falar também para vocês que eu topei muito a participar nesse projeto, porque é isso mesmo
que me motiva, que me inspira a trabalhar, de resgatar essas culturas, de pesquisar a ancestralidade, de criar laços e intercâmbios e colaborações para compartilhar o conhecimento sobre isso, para ampliar a visibilidade. E eu acho que muitas de vocês todos querem isso também, então isso já me dá muito garra de criar com vocês. Manuel, você botou a mão. Botei. Surgiu muito, assim, para mim apareceu muita questão de conhecer a própria cultura, né, no grupo. E aí me ocorreu de falar, assim, que, continuando o que eu tinha falado antes, né, existe uma intenção de botar o artístico ou a expressão originária no lugar do artesanato, do folclore, né, no lugar de, assim, como sendo algo mais perto menos perto da arte instituída e mais perto, quando faz aquela divisão, né? Isso é arte, isso é artesanato, né? E então eu enxergo a questão da expressão artística, né? Antes de tudo é criação de narrativa, né? A gente tem um país que os meios de contar a narrativa eles são importados, né? O Brasil ele recebe uma língua externa, né, o português, Portugal, e, por exemplo, a legislação, né, quando o Brasil começa a ter leis, ou documento, ou direito à terra, as primeiras pessoas que têm direito a essas leis são os filhos de uma elite ligada à Europa, né? Quem consegue formatar essas leis, quem consegue ter acesso à cidadania, né, é quem tem ligação com essa invasão europeia, né? Então, isso quer dizer que 90% do Brasil é posto em indigência já do começo da história, né? Não tem direito a documento, não tem direito a território, né? Não tem direito à escritura de casa. E aí, assim, algumas pessoas que a gente convidou nesse grupo, né, eu acho que assim, a gente, enquanto artista, tem a vontade de se expressar, mas chega um momento que essa expressão ela deixa de ser uma satisfação individual e ela passa a ser uma tomada de justiça, né? E aí, principalmente, o pessoal dos territórios Tucuru e Pancaru, mas todo mundo que está fazendo esse trabalho de reversão desse dano colonial, né? Eu acho que algumas pessoas eu queria ouvir depois falar um pouco mais, né? Nagi, acho que a gente tem muito a ouvir também na Nagidade, né? Sobre como é que a linguagem ela gera essa autonomia, né? Natê também que chegou agora que tem um trabalho também muito forte de tomada de narrativa, né? Então, assim, nesse grupo o que a gente tentou prezar são pessoas que tem algo, né, de único e algo de forte e que tem essa potencialidade de não vou resolver só o meu problema como artista, mas eu vou resolver, vou falar por muita gente, né? Muita gente que veio antes de mim, né? E muita gente vai vir depois, né? Tem pessoas que são lideranças, tem pessoas que nem sabem que são lideranças, né? Mas que eu pessoalmente acredito muito no trabalho de cada um aqui. E é isso, assim, se for para dizer uma coisa que eu espero é que cada pessoa tenha essa consciência que, peraí, se eu contar uma história, então a história da minha comunidade vai ser diferente, né? O Brasil é contado o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, né? Então a gente é contado como matéria-prima, né? O que a gente pode servir para a Europa, né? A nossa história é contada assim, né? E como é que a gente contaria se fosse do outro lado, né? Quem ficou na Terra e quem são esses heróis, né? Como é que se constrói essa narrativa? É alguma coisa por aí. Amei!
Muito bem. É isso mesmo. Eu vejo mais uma mão. É a minha. Marciene. Ah, tá escuridão a Isso. minha câmera, mas não tem problema. Então, eu me sensibilizo muito assim com essas colocações, né, de todos, porque enquanto educadora indígena, antes de tudo, né, eu sou guerreira Chukuru do Urubá, e por muito tempo a gente passou, né, a receber vários livros dentro da nossa escola, dizendo que o Brasil ele foi descoberto, né? Mas aí não era contado que o Brasil foi invadido, né? E aí depois, de acordo com algumas lutas, né, de discussão com o currículo, muitas coisas mudou, né? Muitas coisas mudaram, mas a gente sente essa necessidade de contar a nossa história. E eu falo a nossa história não só nesse sentido das lideranças, dos que vieram antes de nós, de falar que o Brasil ele foi invadido, que já existia assim, uma cultura, né, e uma troca de saberes aqui. Mas essa história do artista, sabe? Do artista que sofre, do artista que tem que pagar boleto, tem que pagar conta, e que às vezes, como a Almir, né, colocou, que é muito marginalizada. Ah, você vai ser pobre, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a gente se sobrepor a tudo isso, sabe? Com a ajuda de um coletivo, de uma ideologia de vida, e não deixar a arte morrer, né? Não deixar a arte cair. Então, eu acredito que quando a gente se coloca nessa rede, né, de pessoas que transmitem os seus saberes, a gente está preparando o futuro para aqueles que vêm depois de nós, né? Nós aqui no nosso povo falamos muito na questão das novas gerações. Esse território que tem uma educação específica e diferenciada, que tem uma história a ser contada, que tem uma arte a ser vivida, e que a gente precisa preparar isso no sentido de pessoas que saibam a verdade, ou que saibam as versões, mas que possam, a partir dali, né, ter sua ideologia do que é certo e do que é errado. Então, eu acredito que quando eu aceitei, né, isso, justamente esse momento para mim está sendo incrível, porque eu já estou vendo assim, várias visões, né, de vários artistas, de várias coisas, e eu acredito que eu aceitei por esse sentido do coletivo. Estou com um monte de demanda, faço letras libras, estou na parte de libras, trabalhando um pouquinho sobre a LIS, que é as línguas indígenas sinais, mas eu acredito que a comunicação, que o conhecimento, ele move tudo, sabe? Então, por isso que eu aceitei, porque eu acredito que, junto com vocês, nós poderíamos fazer a diferença nesse sentido da arte que não vai morrer, mas da arte que vai ser preparada para as futuras gerações. Ótimo, ótimo. Unir forças. Obrigada. Aqui também tem vários pessoas que escreveram coisas. Natália, você quer Olá, falar alguma pessoal. coisa, Natália? Olá, Oi, tudo bom? tudo certo? Eu acho que eu já te conheci em algum lugar, mas enfim. Eu estava até nesse processo de conversa sobre. Eu estou entendendo ainda o processo, porque o Mano Actelli mandou esse link no grupo do coletivo que eu faço parte, aí eu estou entrando agora e entendendo assim, o que vocês estão conversando, né? Mas, me apresentando rapidamente, eu sou Natália Carvalho Ferreira, sou conhecida como Natê, sou grafiteira. Digo que o hip hop me salvou, de certa forma, né? Porque eu estava nesse processo, fui uma pessoa em vulnerabilidade social e comecei no grafite, no hip hop, através de pessoas do movimento, né? Como a ONG Cores do Amanhã, que hoje é a ONG que na Agidade trabalha, que ela está aqui no grupo. Através de Josi Barata também, que é uma ONG nascida do hip hop, né, atendendo pessoas em vulnerabilidade. Comecei fazendo oficina de grafite lá. E nesse processo estou aí há mais de 10 anos trabalhando com grafite, vivendo exclusivamente da arte, né, e sempre pautando esse lugar do grafite das comunidades tradicionais, porque eu fui, antes de ser grafiteira, fui maracatuzeira, né, sou de Maracatu. Fui criada dentro do Maracatu Aurora Africana desde jovem. Eu estudo Maracatu Xangô Alafim. Sou do coco, sou de terreiro também. Sou do Ilê Axé Aganju Axé Obá.
de Mãe Miriam de Xangô. E atualmente sou casada com o meu companheiro, que também é grafiteiro, e é de comunidade tradicional, só que comunidade tradicional pesqueira. Ele fica aqui na Praia de Nossa Senhora do Ó, paulista, né, que faz já pertinho de Maria Farinha, que já faz aquela divisa com Mangue Seco de Igaraçu, com Itamaracá, enfim. E acho que sobre essa questão, eu vi que você é holandesa, né? Estava nesse processo de pensar que eu participei da exposição do 1654, né, da expulsão dos holandeses em Pernambuco, do aniversário, e eu fiz um grafite, né, falando sobre essa questão da luta diária das mulheres negras, que existe desde que o mundo é mundo, mesmo contra holandeses, portugueses, independentemente do colonizador, as mulheres negras e os povos originários estão lutando gradativamente. E esse trabalho foi bem importante, assim, né, porque tem poucos grafites nos museus, e que também é um grafite, é uma arte marginalizada, né, dentro desse processo. E sobre essa questão indígena, para mim, eu sempre pauto muito, né, porque apesar de eu não ser uma mulher indígena, eu tenho descendência indígena na minha família, mas eu me reconheço, sempre me reconhecerei enquanto uma mulher negra, né, mesmo tendo descendência indígena, e sei o território dessas pessoas, dos dois lados da família, porque a gente tem que ter muito cuidado com esse processo, né? Atualmente a gente está vendo uma discussão meio errada, assim, sobre essa questão de que as pessoas, só porque elas têm um avô ou um bisavô indígena, automaticamente elas se reconhecem como indígena, né? Então, se reconhece como negros porque tem um avô, um bisavô negro, né? Só que a gente sabe que aqui no Brasil não é que nem os Estados Unidos, que tem a lei da gota de sangue, né? Acho que essa questão do ser negro tá ligada ao fenótipo, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, de acabar se apropriando e tirando vaga de pessoas que são indígenas, que são reconhecidas pelas suas comunidades, né? Porque a população indígena está nesse lugar de luta há muitos anos pelo reconhecimento do seu território, né? Independentemente se a pessoa tem um fenótipo, se ela é branca do olho azul, se ela tem um reconhecimento e ela tem descendência daquela comunidade e o pertencimento, e a comunidade reconhece, as lideranças reconhecem essa pessoa como uma pessoa indígena, ela é indígena, né? Isso vai para além do fenótipo. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado nesse sentido, porque atualmente a gente vem visto várias discussões, assim. Porque as pessoas querem ser indígenas para reconhecer seu território, como, por exemplo, na minha história, que eu pesquisei a minha história da minha comunidade, da comunidade indígena que minha família fez parte, para reconhecer e descobrir minhas raízes. As pessoas, às vezes, querem reconhecer como indígenas para pegar a cota e tal, né? Para pegar a vaga dos povos indígenas, dos povos originários, e a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, sabe? Enfim, e aí o que eu tô falando não é uma coisa que é o meu pensamento, é uma coisa que eu venho ouvindo de povos que são indígenas, que eu venho trabalhando nesse processo, né? Dentro das comunidades também quilombolas, já viajei para muitos quilombos, já muitas comunidades indígenas, estudei com pessoas indígenas, trabalho com pessoas indígenas o tempo todo, então não é uma coisa que eu tenho falado, né? Porque o RANI, que é o documento de reconhecimento indígena, é uma luta dos povos indígenas, e eu acho que ele tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado nesse sentido, sabe? Enfim, estou pegando aqui a onda ainda, mas espero que tenha contribuído de alguma forma para a discussão. E qualquer coisa, só me chamar, viu? Grafites, oficinas, educação, e é nóis. E bom, eu acho que todo mundo aqui está concordando que é bom juntar forças, né? Cada um está no seu próprio, na sua própria pesquisa, e é isso que eu também, eu acho que isso é bom, porque juntando todo mundo, juntando todas as histórias, trocando essas histórias e mostrando isso para fora, isso vai fazer que vocês, cada um para si, mas também como coletivo, vão
poder sair mais forte disso e mais representando essa diversidade de culturas, histórias e traços históricos nas artes que vocês estão querendo fazer, ou projetos que vocês estão querendo criar. Tem mais alguém que queria falar alguma coisa agora? Eu não vejo. Você, Manuel. Não, tem uma pessoa que eu queria ver se ela falava, que era a Najidade. Não sei se ela está por aí. Eita, Agora. acabei de chegar. Hoje sim. correria só. Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui mais para com essa luzinha. Minha gente estava numa correria enorme, mas cheguei. Até o véu caiu. Vamos lá. Eu me chamo Najidade Andrade. Sou de Recife, Pernambuco, nordestina, nascida aqui no Brasil e no Nordeste do Brasil, né? Que às vezes as pessoas confundem por ser uma mulher muçulmana. O pessoal pergunta, mas você é de lá, veio de lá. Esse lá, ninguém nunca sabe onde é esse lá. Lá é no Oriente Médio todinho, lá é na África, lá em qualquer canto, né? Porque as pessoas confundem muito essa questão da religião com a cultura, com a etnia, com um monte de coisa. Mas eu nasci aqui no Brasil, tá? Eu sou educadora social, eu sou grafiteira. Na verdade, a gente diz que a gente mas a gente acaba não sendo, a gente acaba fazendo milhões de coisas, né? Então, assim, eu hoje estou como uma das representantes do estado de Pernambuco da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que eu faço parte da Frente Nacional. Essa Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop está os 23 estados, mais o Distrito Federal, e 4 países, né? Moçambique, Angola. Então, a gente faz parte desse grupo, dessas mulheres, só mulheres dentro do hip hop, e eu faço parte de ser uma das 3 representantes aqui do estado de Pernambuco. Como eu disse, eu sou grafiteira, comecei esse período artístico depois que eu perdi um filho. Eu perdi um filho em 2015. Ele era grafiteiro e era pichador. E depois que esse meu filho faleceu, eu fui ver os desenhos dele. E através dos desenhos dele, eu percebi que a arte, essa arte do grafite, era uma coisa para além de uma parede, sabe? Era uma coisa além de um desenho na parede. Era uma coisa que envolvia política, que envolvia a sociedade, que envolvia o social, que envolvia a religião, que envolvia política, que envolvia tudo. Então, eu fui descobrir que dentro dessa veia artística, que toda a família já tinha, só que uns ficam guardados e outros afloram, né? A minha aflorou, depois que eu fui ver os desenhos dele, e alguns amigos vieram fazer uma homenagem para ele aqui no bairro onde eu moro, e acabou que me convidaram. Nádia, vai lá, no Coros Femininas, né, que é um grupo de uma ONG, onde só tem mulheres artistas, e eu fui visitar esse grupo e acabei ficando lá. Até hoje estou lá, desde 2015. Fui nessa ONG, fiz essa visita, acabei me interessando pela arte, acabei me interessando por várias coisas que eu já tinha conhecimento, só que eu não vivenciava, né? E assim, a gente faz cultura hip hop desde os 13 anos, quando a gente escutava África Bambata dentro das escolas, que a gente estudava na adolescência, e a gente dançava, e a gente cantava, mas não sabia que fazia hip hop, né? A gente não tinha essa visão de hip hop, a gente não tinha essa visão de toda essa estrutura que tem dentro do hip hop, esse cunho todo social. E eu vinha conhecer algumas coisas, mas não tão profundamente como hoje eu tenho esse entendimento, né? E o hip hop ele já salvou muita gente e continua salvando muita gente, né? Vidas são salvas dentro da arte e da cultura, porque as pessoas, quando elas se sentem pertencidas,
a algum grupo, a uma sociedade, a alguma coisa, ela se salva dela mesma, né? De tantos pensamentos, às vezes, que acha que não tem capacidade de fazer, acha que não consegue fazer por causa da idade, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu estou com 56 anos, e eu me acho no meio do pessoal do grafite um adolescente, porque quando eu chego lá, eu me torno adolescente também, né? Eu me torno adolescente. Então, hoje, eu faço parte de várias coisas, assim, de articulações. Junto com Natália, a gente também faz parte do grupo do Point Bomb Recife, do Coros Femininos, do Coros do Amanhã, Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, Frente Nacional, da Fórum de Periferias e Favelas. Então, assim, tem muitas coisas que hoje a gente trabalha, e trabalha a questão da arte, da cultura, da educação, né? Porque a gente vai pelo viés da educação para levar cultura e arte, e a gente consegue, assim, entender que a gente tem uma potência muito grande, a gente tem uma capacidade muito grande de transformação numa sociedade tão complexa, né? Mas que a gente consegue chegar nas pessoas e elas fazerem entender o seguinte, que, e quando eu chego para pintar, chegou uma mulher cheia de pano ali para pintar. Eu chego, eu vou pintar de véu, vou pintar do meu jeito, né? E as pessoas, chegou uma mulher ali toda cheia de pano para pintar. E eu consigo até desmistificar essa visão que se tem do Islã, de que se tem da mulher muçulmana, que ela é uma mulher oprimida, submissa, aquelas coisas todas. E quando vê, chegou uma mulher madura, muçulmana, e pintando, então é todo um estereótipo que é quebrado, né? E não é porque é dentro do Brasil, porque eu conheço outras muçulmanas fora, tem muçulmana lá dentro do Afeganistão, que ela pinta as paredes do muro onde são bombardeados, onde eram bombardeados, ela pinta lá dentro, né? Então, assim, a gente consegue ir tirando esse estereótipo da mulher muçulmana submissa, oprimida, e que a gente consegue fazer tudo que a gente deseja também, sabe? Sempre envolvendo a arte e a cultura, e principalmente a educação. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa junto. Isso. É isso mesmo. Eu acho que o hip hop é um bom exemplo de uma cultura com elementos de arte que são muito comunicativas. O hip hop é isso que eu falo. Eu acho que com outras formas de arte, como pessoas aqui que fazem bordados, você não usa palavras ou imagens para exprimir alguma coisa, tipo sobre direitos ou mas você mostra mais alguma coisa que tem a ver com a cultura que você carrega dentro da sua linha familiar, mas o hip hop comunica, é uma forma de resistência muito muito clara. E eu acho que com esse grupo aqui eu gostaria de explorar como cada um desse grupo pode usar sua arte para exprimir a sua... para que você está criando a arte? Eu poderia dizer também para que serve sua arte? Tem uma visão que você quer mostrar, uma luta que você quer... Desculpa, meu português me escapuliu, mas eu gostaria tirar de vocês para que vocês estão criando a sua arte. Qual é a mensagem que vocês querem mostrar, ou qual é o objetivo que querem conseguir fazendo a sua arte. E isso eu gostaria de dar também como um dever de casa. A gente falou disso
eu e Sara e Manuel, porque vamos criando junto, né, coisas aqui. Eu já vejo muitas coisas, eu já estou visualizando o que a gente pode fazer junto, mas para poder ter muito claro para que a gente vai fazer o que a gente vai, é só para exprimir alguma emoção, ou a gente pode explorar essa emoção de injustiça, de frustração, de amor, de raiva, de alegria, alguma coisa que a gente sente. Eu gostaria que vocês vão refletindo essa semana agora, que vai vir, para reescrever em texto quem você é e qual é o que você quer atingir com sua arte. Como você vai usando os elementos ancestral, a luta de território, a identificação que você tem com os seus parentes, com os ancestrais, o histórico da região onde você mora. Você vai pesquisando o seu mundo, as suas referências com que você se identifica, ou então contra que você quer lutar, o que está formando quem você é e o que é a sua arte. Espero que eu estou sendo clara, senão vou escrever tudo para enviar para cada um de vocês depois. Sim. Mas pode ser que eu não estou totalmente clara, porque eu estou ouvindo já muitas histórias muito boas, e eu gostaria de ouvir essas histórias, ou ver em filme, ou em pintura, ou em mural, ou em música, ou eu gostaria de poder sentir as histórias que vocês têm, o orgulho ou a raiva que vocês sintam de injustiças, ou então de a sua avó, que sempre fazia alguma coisa que você vê que você está fazendo também, mas de outra forma, mais moderna. Tipo, o que está formando você, o que está fazendo a sua arte, e o que você quer fazer com isso? Para que serve? A coisa maior que você pode atingir com essa arte. Será que alguém pode reformular o que eu falei? Sim, Natália. Então, só queria entender, no caso, esses textos vão para onde exatamente? Vai ser feito o quê com esses textos? Vamos usar dentro desse grupo para criar estamos dentro de um projeto, e eu gostaria de propor que a gente está trabalhando para finalizar essas 6 semanas com algum produto coletivo, uma exposição, ou uma interferência, ou vários artes que a gente vai apresentar como coletivo. Eu sei que tem vários coletivos dentro desse grupo agora. Eu acho que é muito interessante. O Manuel e Sara estão preparando um momento, né, em outubro, para que a gente se encontre todo e vamos. Eu gostaria de trabalhar com vocês para conseguir ter alguma forma de apresentação como coletivo, como grupo. Uhum. Talvez é muito ambicioso, mas vamos explorar o que é possível. E eu acho que vamos fazer um comércio. Eu vejo tanta coisa boa, tanta coisa do Pernambuco, de todos vocês, que podemos trabalhar em conjunto. A Cecília falando do Caruaru,
a experiência lá, eu acho que a gente pode reformatar essa experiência em uma experiência nossa, para poder convidar mais pessoas. Eu não sei exatamente aonde, mas do Recife, Olinda, da região da onde vocês são, para fazer, para conhecer o que vocês fazem, para trocar ideias, para mostrar que, como coletivo, com cada uma a sua forma de expressão, vocês são grandes e fortes, e podem representar essas riquezas de culturas que vocês têm dentro de si. Uhum. E eu acho que um dos objetivos desse encontro é criar oportunidades mais amplas, que mostrar que vocês não são apenas pernambucanas, mas que vocês têm uma riqueza tão grande de culturas e que o mundo está dormindo, se não veio vir ainda. Uhum. Então, no caso, esses trabalhos nossos, esses livros, os textos, vão ser produzidos por um livro e vão para onde exatamente, assim, só para entender? Não, Porque eu não estou falando de livro. Eu estou perguntando essa questão também porque eu já fui universitária, né? Já, inclusive, estou até pós-graduada também. Tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, é entender qual a finalidade dos trabalhos, né? Certo. Porque a gente, principalmente enquanto grafiteiras, e ao mesmo tempo eu fui um pouco dos dois lados, né? Eu fui o objeto de estudo e fui o sujeito de pesquisa. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é tratado como objeto de estudo e não como um sujeito da pesquisa, né? Quando a pessoa vem, a pessoa de fora, externa, vem nos pesquisar, procurar nossas vidas, a gente doa nosso tempo, doa nossas oportunidades, doa nossas histórias, e o que vem para nós em troca, né? E isso é uma coisa que a gente vem discutindo ao longo desde que o Brasil com S existe, né? Então, a gente tem que entender esse processo assim também, né? Principalmente na área acadêmica, de cursos em que normalmente a pessoa vai pegar as pesquisas, vai levar para um relatório, vai levar para um país, vai mostrar que aqui e aqui a gente vai continuar do mesmo jeito como tá, entendeu? Acho muito bem que você fala esse assunto, e não estou aqui para isso. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências como produtora internacional, como pessoa que fez muitos eventos e exposições de arte, sobretudo de grafite, na Europa, e eu sempre quis botar minha coragem de acreditar em alguma coisa para facilitar o bem, a melhoria dos outros. Quer dizer, se você tem uma mensagem que você quer amplificar, eu estou aqui para te apoiar. E não vou trazer nada de vocês. Quando eu falo, vamos escrever um texto, na verdade, o texto é para, novamente, mergulhar dentro da sua história, a sua biografia, para dentro desse projeto, o que você quer elaborar dentro disso, sabe? O texto nem precisa compartilhar, mas é uma reflexão, uma pesquisa pessoal de quem você é, do que você quer mostrar com sua arte. E se isso é difícil, talvez você não quer ou não confia, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, que faz parte desse objetivo de criar possibilidades para além do Pernambuco. E acontece muito que tem gente que vem roubando ou copiando ou só pegando sem nada em troca.
espero que eu possa trazer para vocês melhorias e intercâmbios e possibilidades, e é isso. Eu vi que a Sara também queria falar alguma coisa, e Casey também. Eu gostaria de dar a palavra à Sara. Sim, era só para explicar também, acho que quem não viu o formulário, a gente vai ter 6 encontros, né? Esse é o primeiro. E a ideia é fazer uma construção, né? Cada aula vai ter um tema, e esse dever de casa, né, que a Anuki propôs, é para a gente começar a entender assim, a individualidade, né, o que cada um traz para o mundo, e a gente conseguir construir alguma coisa no final desses 6 encontros, que eu acho que a gente vai descobrir no meio do caminho também. E aí esse texto, eu tenho o e-mail de todo mundo que preencheu o formulário, eu posso mandar. O Manuel escreveu, né, enquanto a Anuki estava falando, e eu posso mandar, e acho que é isso, assim. Mas qualquer dúvida também pode perguntar e questionar. Enfim, obrigada. Manuel, mas quem estava antes querendo falar? Não vi Eu mais. tinha aberto o É Casey. microfone, Sim. mas eu ia falar justamente dentro disso, porque você, no final da sua fala, você disse assim, se alguém puder falar, tipo, alguém que entendeu puder explicar o que eu quis passar, aí eu levantei a mão nesse lugar, né, até pela provocação que Natê fez. Eu entendi quando você trouxe que você traz o criar o texto como uma provocação de mergulhar para dentro da própria arte, né? E Isso. observar o que você quer expressar, seja um sentimento, seja algo da história da sua ancestralidade, do seu território, uma percepção que você traz, enfim. Eu entendi esse texto nesse lugar de provocação, e não que necessariamente isso vai virar alguma coisa. Ou Exatamente. pode virar alguma coisa, né? Mas Isso. nesse lugar. Eu estou encarando esse processo numa pegada de uma residência artística, onde eu vou me aprofundar no meu criar, né? Compreender como expressar o meu criar. Eu estou entendendo desse modo. Falou perfeitamente. Falou perfeitamente. Isso mesmo. Quem não quer compartilhar o texto, guarda o texto para si mesmo. Mas eu acho que a gente está aqui querendo construir um portfólio forte de cada um dentro do coletivo, para poder apresentar ou representar a fim de alguma coisa no final desses 6 encontros. Eu não chamo isso de aulas, porque entre vocês tem só pessoas feras, então eu prefiro chamar isso de encontros, e a gente vai criando junto. Manuel, você queria falar mais alguma coisa? Foi isso que ele falou, mais ou menos. É um ciclo formativo, né, que a gente está trazendo, com 6 tópicos que tenta mais ou menos entender quais são as carências do mercado artístico, né? Ou quais desafios que o artista vai passando nessa formulação, né? Tá, o que é que eu falo, o que é que eu falo da minha arte? E aí, tá. Como é que essa arte ela vai ter ressonância com as instituições, né? Ou como é que eu, dentro desse meu mundo interior de criação, como é que eu formulo e consigo ferramentas para não só viver de arte, mas parar de estar no lugar do contratado, né, do passivo, né, que está esperando chamada da prefeitura, que está esperando vir a verba de fora. Como é que a narrativa ela se torna o centro da energia, né? E a partir dessa narrativa de dominar o próprio assunto, né, de dominar as próprias contradições, as próprias dores, né? A partir dessa narrativa aí é que acho que se constrói uma carreira
e um fluxo de trabalho, né? Você sabendo o que está falando, fica mais fácil estar no controle, né? Mais ou menos ali do seu próprio fluxo, né? Repito, né? A gente fica muito na pose de esperar chegar, ou tem esse edital, vamos fazer. É sempre um movimento externo, né? Como é que a gente entende quais são as motivações e forças internas desse movimento, né? Esse trabalho vão ser encontros, e a gente vai ter uma série de encontros em Recife, né, que a gente vai estar levando aqui, e para visitar os coletivos, né, que ia levar para conhecer alguns, e então é um trabalho sobre o processo, né, não é tanto a obra final, não, é sobre o que é o processo de cada um, né, não vai ter uma entrega de um quadro, o que vai ter de entrega com essas aulas, e não sei se está todo mundo ciente, as aulas elas ficam gravadas, né, para quem quiser compartilhar com seus grupos, né, e isso é meio que um piloto que a gente quer ir desenvolvendo, né, que no futuro a gente consiga ter uma série de aulas, enfim, para quem está começando, né, eu senti muita falta de ter acesso a esse tipo de coisa, né, então é meio por aí. É isso. É isso, mano. Licença, vai ter já sabe as datas que ela vai visitar os coletivos? Está fechando, tem alguns detalhes que a gente precisa, mas é outubro, meio de outubro ali, 10 a 19, mas isso aí a gente vai, nos próximos encontros a gente vai tendo mais clareza, né? Precisa definir algumas coisinhas práticas de data. Aí cheguei a falar com o Luther, né, para a gente visitar o Point lá, e queria ver o cores, né, femininas, e se tudo der certo, ano que vem a gente está nos territórios indígenas. Então é meio que por aí, né? Uhum. É. Entendi. Uhum. Pronto. E esse... Fala. Não, então, é porque agora que eu tô entendendo a finalidade aos poucos, assim, desse processo, né? Como eu falei, foi jogado o link no grupo, e como as pessoas do meu coletivo não tem formação acadêmica e tal, dessa questão do curso, né? Eu tava entendendo justamente o processo, né? Que os meninos tinham me passado era outra coisa, que ia vir uma pessoa externa de outro país ouvir nossas histórias e que ela ia trazer algumas coisas, e aí eu não entendi exatamente, né? Aí eu quero entender, aí do nada é um curso, e aí eu quero entender qual a finalidade do curso, para onde vai essas pesquisas, para onde vai esses processos, o que é que vai ter de troca para os territórios e os coletivos, né? Na troca dessas informações que a gente está fornecendo também. Por isso que eu estou gerando tanto essas perguntas, espero que vocês compreendam nesse sentido, né? Eu acho... E, assim, pensando no meu coletivo, agora falando um pouco o que Manuel falou do Point Bomb, né? Que eu e Nage fazemos parte. Nage eu faço parte de vários coletivos, na verdade. Fui cria do Cores do Amanhã, que é onde Nage está agora. Sou da Frente Nacional Mulheres no Hip Hop. Mas, atualmente, o que eu quero falar aqui do Point Bomb, já que o Manuel falou do Point Bomb, a gente faz um encontro, né, de grafiteiros, grafiteiras, escritores de rua no geral, amantes da arte de rua, né, amantes da arte de rua, que são pichadores, grafiteiros, slamers, slammasters, que são as pessoas que fazem poesia falada de rua, até vendedoras ambulantes, enfim, todos que amam a rua, a arte urbana no geral, não só na área das artes visuais. E basicamente começou com o encontro de folhinhas, e vai completar 10 anos esse ano, o encontro. Era feito toda sexta-feira, e a gente tinha várias pessoas da liderança do movimento, né, como Luther, Naras, Florin não, Mike, Kianage, enfim. E a ideia inicial era só isso, né? A gente se encontrar, os grafiteiros, pichadores se encontrar, a gente fazer gerar folhinhas, porque não tinha esse lugar para os grafiteiros se encontrarem, para os pichadores se encontrarem. Normalmente a gente só se encontrava quando alguém fazia um evento de grafite, um evento de hip hop, e a gente ia, mas para prestigiar o evento, ou para pintar cada um no seu. Ninguém tinha esse momento de todo mundo se encontrar e todo mundo sentar de forma universal e horizontal
e todo mundo trocar sua ideia, né? Então, foi esse processo que o Ponte Bom foi crescendo a ponto de ele virar um coletivo e um movimento, né? As pessoas foram, ao tempo, se alfabetizando, vamos dizer assim, no ativismo, né? Eu posso dizer assim que elas foram alfabetizadas, né? Dentro desse sentido do entender ser coletivo. Então, a gente faz várias coisas, faz atividade, faz oficina, a gente faz, sempre no final do ano, faz uma festa, que a gente junta valor financeiro, assim, cotinha, e distribui comida para todo mundo, independentemente de quem for, né? E a gente recebeu uns prêmios também já, justamente pela essa ação que a gente faz para o movimento, né? Então, o Point é quase uma seita, assim, né? Eu digo que qualquer coisa que o Point disser que vai colar, já tem eventos que chega a ter quase 200 pessoas. Então, isso num lugar público, né? No encontro, sei lá, normalmente a gente fazia sempre na praça no Cais da Alfândega, ali onde perto do Shopping Alfândega, né? E, com o tempo, a polícia começou a cortar, né? Teve uma vez que a gente fazer um encontro e, do nada, a cavalaria chegou, é aqui quem tem um ponte-bomba, então não vai ter aqui hoje. Então, a polícia, ela tem esse conhecimento do que é o point, né, desse encontro, e que já teve várias questões também de repressão, né? E é uma das coisas que tem acontecido agora na Prefeitura do Recife, toda festa que acontece, ela tem que ter agora um aval, né? Tem que ter um documento de autorização. Tanto que hoje, como a gente conhecia o Recife, que se a gente fosse para o Recife, no centro do Recife, a gente ia poder bater em qualquer festa, né? Em qualquer evento, a gente tinha uma festa de rua, um pagode na rua, um afoxé, um coco, e hoje a gente não tem mais isso, por conta dessas repressões e por conta de várias essas questões, né? Enfim, eu estou apresentando um pouco do Point Bomb, porque qualquer coisa, a gente tem um documentário, posso mostrar um documentário para você também, mandar por Manuel Quitério, o documentário do Point. E eu também participo do Espaço Cardume, que é o coletivo que eu organizo, que é na minha casa, que é na comunidade tradicional de pescadores e marisqueiras, que é o Espaço Cardume, fica na frente da praia, eu moro na frente da praia, né? Meus parentes, os parentes do meu companheiro, né? Hoje eu sou considerada uma agregada, porque eu sou casada com uma pessoa da comunidade, mas faço parte da comunidade hoje. E as pessoas são todo dia, eles acordam 4 horas da manhã, fazem o tratamento do peixe, pega o pescado, faz a limpeza do camarão, vende a comida, faz nos bares da praia, né? Hoje a nova geração já não vive mais de pescado, né? Porque não dá dinheiro. A pescaria artesanal tem sofrido cada dia mais com a poluição e com as outras questões, enfim. É só para apresentar, tá? Mas eu compreendo e qualquer coisa eu vou mandando aí os assuntos. E obrigada por ter me escutado. Obrigada pela fala. Eu acho que é justamente isso também, que fazer parte desses encontros agora é também analisar quais são as complicações que cada um encontra na realização da sua arte ou no movimento, quais complicações a gente pode tentar enfrentar aqui para achar soluções ou melhorias ou burocracias que ninguém gosta, que também talvez temos que enfrentar para conseguir fazer, eu não conheço a palavra agora, mas fortificar o movimento que cada um representa. É isso que eu gostaria de dizer. Tem muita gente que está saindo já do grupo, eu agradeço todo mundo muito. A gente combinou que cada encontro é de 8 a 9h30, não tem problema que demora um pouquinho mais. Eu fiquei super inspirada com o pouquinho que eu escutei de cada um. Eu acho que se tem documentários, links de site, sei lá, Instagram, informação que eu também posso ver e que eu posso ainda estudar um pouquinho melhor vocês.
o trabalho de vocês, o coletivo, o território. Ficaria muito feliz, porque esse primeiro encontro, para mim, era mais de conhecer o contexto de cada um, para poder especificar nos próximos encontros o que seria bom para fazer com vocês. Manuel. Pronto, a gente vai tentar estar organizando a plataforma do Google, que é o Google Class, né? Que tem cada aula o tema e a referência. Aí nisso vai ter uma pasta dessas referências que cada um vai botar, né? Do meu grupo, coletivo, Ótimo. tal. E aí a gente vai organizar isso para ficar todo mundo ter acesso à história de cada um, né? E aí essa semana a gente vai ter notícias aí. E aí fala com todo mundo por e-mail na plataforma. A Sara sabe tudo isso melhor que eu aí. Mas é por aí. A gente quer fazer uma plataforma que todo mundo tenha esse acesso e possa botar o que for achando relevante, né? Para não ter esse, assim, ter que passar por centralização, né? É uma construção que você mostra o seu, posta o seu e tal. E aí a gente vai indo. Obrigada demais pela organização, Sara e Manuel. Eu espero que cada um entende um pouco, tem uma esperança boa com esses 6 encontros que a gente vai ter. Eu fiquei muito inspirada, honestamente, muito feliz. E se vocês, no decorrer da semana, têm perguntas ou luz que sai na cabeça para o que vocês querem tirar disso tudo, o que vocês querem tirar de mim, porque eu não me apresentei tão específico. Eu estou super aberta a trocar isso, a trocar com vocês. E eu vou elaborar meu português para melhoria, para entender melhor. Tá bom? Tá bom. Por favor, Se será vocês... que... Eu ia falar só para quem quisesse abrir a câmera para eu tirar um print da primeira aula, para deixar registrada. Meu... Muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz com esse encontro, honrada também. Eu sei muito bem o histórico colonial de Recife e não sou muito orgulhosa dos meus ancestrais. E quem sabe que podemos mostrar alguma coisa boa em conjunto, né? Alguma dessas... então, agradeço vocês todos. Obrigada, gente. Até a próxima quarta. Axé. Até mais, gente. Se cuidem. Beijos. Tchauzinho. Beijos.